bem-vindo aqui no nosso programa e desejar obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Edson Vieira. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui participando, né, do seu programa e representando o povo da Vila Tancredo Neves, o povo não só da vila, mas da colônia inteira. É um prazer muito grande de estar aqui hoje para poder falar um pouquinho, né, da nossa vila, da nossa tão querida Vila Tancredo Neves. E estamos prestes, né, a comemorar os 40 anos daquela localidade. Então é um motivo de satisfação estar aqui no seu programa hoje. Muito bem, vamos ver que o pessoal estão ali mexendo ali no sistema. Parece que tem que trazer um pastor para benzer aí hoje, não? Ele vê que vai indo aí, tá feio. Eita, trem. Que embora, vamos ver se chega lá, né? Vamos ver se chega lá. Depois corta essa parte aí, edita, né? Pois é, a fala da Alice saiu ainda. Pois é, Alice, a gente fica feliz em poder compartilhar com você os ouvintes aqui do nosso programa, né? E quem está nos assistindo, justamente dessa fala riquíssima em conhecimentos e, vamos dizer aqui, geográfica também, para aquela rapaziada nova. E agora vem aniversário de Vila Tancredo Neves. Por incrível que pareça, já o de quarentão, Alice. Quarentão. A Vila Tancredo Neves ela foi fundada no dia 5/5 de 1985. 5/5. Essa época já teve uma polêmica de queimar a prefeitura. Foi nessa época? Foi antes ou foi depois, Alice? Foi depois, foi bem depois. Eu não me recordo direito o ano, mas me parece que foi... Eu não me recordo o ano, mas foi bem depois. Depois que a vila já tinha... Sim. Foi, acho que em 80... Acho não. Foi em 1990. Acho que foi em 90. A Vila Tancredo Neves, toda a vila tem como se diz, um intuito para começar. Como é que foi para se começar a Vila Tancredo? Foi um assentamento? Foi uma invasão? Foi vocação de moradores ribeirinhos, pessoas que queriam plantar o cacau? Porque ela também já teve garimpo. Sim. Pois é, Silveira, a ideia surgiu de um grupo de pessoas. A ideia surgiu do Manuel da Tancredo, conhecido como Manuel da Neuza. Hoje ele é morador de Araguaína, se mudou daqui. Mas ele, com um grupo de pessoas, juntamente com o Joãozão, João Moreira, Sebastião Paraná e outros, Denimar também participou, tem uma grande história nessa fundação da Vila Tancredo. E participou como agrônomo, né? Na época, e esse grupo de pessoas idealizaram e fundaram a Vila Tancredo Neves. A Vila Tancredo. Sim. Era uma de vila, região. Era uma vila que poucas pessoas davam alguma coisa, né? E é uma vila de grande tradição hoje, inclusive de festa. Né? Sim. Na produção do cacau. Exato. Eu me mudei para a Vila Tancredo Neves, eu me lembro como se fosse praticamente hoje. Fui para lá pela primeira vez, já de mudança, não conhecia nada. Meu pai já tinha ido há um ano antes, né? E eu me mudei para lá no dia 17 de março de 1988. Rapaz, isso é um bocado de dia, não tem? Tem. E comecei na área da educação em 89. Meu primeiro ano na área da educação foi na Vila Nereu, que hoje é Vila Nereu. Mas na época não tinha projeto de vila, não tinha nada. Simplesmente os moradores que moravam lá. E eu fui a primeira professora. Inclusive, coloquei o nome naquela escola, né, que leva até hoje o nome Maria Madalena. Fiquei lá por um ano, desbravando aquela região. E aí, por problemas pessoais, eu retornei para Vila Tancredo. Estou lá até hoje. Essa Maria Madalena, você na época, você pensou em homenagear alguém ou homenagear alguma pessoa conhecida? Na verdade,
Era uma pessoa que era para ser o professor lá e não deu certo para ele. E ele falava que queria colocar esse nome, né? Ah, certo. Era um desejo de uma pessoa Sim. que tinha o desejo de ensinar naquela região, né? Sim. Essa Maria Madalena é uma pessoa da Bíblia. Da Bíblia, né? Sim. Ah, tá certo. Muito bom. É muito importante quando coloca assim, homenageia essas pessoas que ainda vê, né? Sim. Mas é interessante para as pessoas que não conhecem a história. Essa é a escola da Vila Nereu. Tancredo é... A Tancredo é a escola Padre Josimo Tavares, que inclusive quem colocou o nome da escola nossa lá foi o seu Manel, né, que foi um dos fundadores, e foi homenageando o padre que foi morto, que defendia também a questão de terra, tudo, na época no Bico do Papagaio. Esse padre também fazia aquelas voltas aqui por a região... Não, era no Tocantins. No Tocantins, mas ele defendia. Na época era Goiás, né? Não tinha divisão ainda do estado. Aí o seu Manel... Para homenagear o padre. O padre, que era muito amigo dele. Ah, que coisa bacana. Esse seu Manel também foi vereador, né? Sim, foi vereador. Manel da Tancredo, Manel né? da Tancredo. Inclusive, a Tancredo, ela conseguiu fazer 5 vereadores. Rapaz, a vida daquele tamanho, Alice? Sim. O primeiro vereador que a Tancredo elegeu no ano de 88, quando eu mudei para lá, foi o Juraci Santana. Juraci Santana. Cheguei a conhecer de longe ainda. Pois é. O segundo vereador, na outra legislatura, foi o Manuel da Tancredo. Manel da Tancredo. Isso. Esse eu já presenciei. Aí ele foi o mandato, né? Depois dele veio José da Máquina. Zé da Máquina. Zé da Máquina. Eu jurava que você tinha sido antes do Zé da Máquina. Não, foi o Zé da Máquina. Depois do Zé da Máquina que foi eu. Foi você? Sim. Aí foi na mesma época que o Denimar foi prefeito? Sim, foi na época que o Denimar foi prefeito. 2005 a 2008. Você foi a primeira presidente da Câmara ou não? Sim. Mulher? Não, já teve outra, não me recordo o nome dela aqui no momento, mas teve uma. Mas antes de mim. Antes de você? Sim. Eu não me recordo dessa também, né? Mas é muito interessante o seu passado lá pela Câmara como presidente, né? Porque Sim. tinha aquela polêmica. Além de ser do interior, era uma mulher. Sim. E naquela época, hoje já está mais fácil, as mulheres já são mais bem, assim, vistas, né? Na política. Mas naquela época não era fácil. A discriminação em cima da mulher era bem maior do que hoje. Bem maior. Essa questão, além do teu conhecimento como professora, e entrou na política conhecendo justamente o cotidiano do colono, do jogador de futebol, já que teu esposo, mandar um abraço para ele, meu amigo Antônio, é muito envolvido com bola, é ruim que só o caraca, mas é amigo da gente, a gente tem que, quer dizer que nem diz, é o dono da bola, é o dono da equipe. É verdade. Mas você soube somar tudo isso aí, mas teve também um apoio da então gestão do Denimar Rodrigues, que sim. De fato vocês deixaram alguns legados aí para o município, né? Você como presidente da Câmara e o Denimar como prefeito. Né? Tem muitas obras hoje, até hoje a gente, no município inteiro, o Denimar foi um prefeito muito atuante, a gente não tinha final de semana em casa. Final de semana era nas vilas, era nas localidades, visitando, vendo a dificuldade das pessoas. E todo final de semana a gente ia para uma localidade e ali a gente trazia as necessidades do povo e já entrava com os requerimentos para a próxima sessão. Certo. Dessas obras, Alice, na época que... hoje está mais fácil do prefeito trabalhar, né? Mas naquela época era muito difícil quando os vereadores davam a cara. Se o presidente da Câmara não tivesse pulso, o prefeito não trabalhava, travava tudo. Você pode citar alguma dessas obras que você ajudou bastante, diretamente, para que elas fossem realizadas e estão aí hoje em São Félix? Sim, eu primeiro só quero pontuar uma questão daquela época. Aquela época, Edson Vieira, era tão difícil que a gente não tinha a tecnologia, a comunicação que a gente tem hoje. Hoje você pega o celular, você conversa com o governador, você conversa com o presidente, conversa com o deputado que você quer, com o senador que você quer. Naquela época você tinha que ir a Belém, você tinha que ir a Brasília, você tinha que ir pessoalmente. Se eles estivessem no gabinete e lhe recebessem, tudo bem, senão você voltava. Eu até falava assim que era uma peregrinação.
atrás de recurso. Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Para você ter uma ideia, quando eu fui presidente da Câmara, a gente conseguiu colocar a internet, que era uma coisa nova, só no computador da secretária. Mas ninguém tinha acesso à informação. Tudo era difícil naquela época. E eu vejo assim, que pela facilidade que tem hoje, os políticos de hoje, eles podem buscar mais para nós. E pontuando, naquela época, a gente trouxe muita coisa, inclusive na Tancredo, aquela humilde quadra de esporte que tem lá, foi da minha época. Uma conquista sua. Sim, uma conquista minha. Eu consegui essa para Tancredo e consegui aquela para Nereu, onde hoje está sendo construída uma quadra nova em cima dela. Porque ela já precisava há muito tempo, como nós na Tancredo, estamos precisando de outra, porque aquela está muito antiga, está o quê? Com 18 anos? 18 anos, né? Ali faz a festa, faz casamento, faz torneio até de baladeira, tudo lá em cima. Faz tudo. Tudo lá em cima dela. Outra conquista da época minha foi sobre a questão de energia. A gente conseguir 30 quilômetros na época para colocar nas vicinais. Aí, como eu representava a Nereu, que não tinha nenhum vereador eleito que lá, lá... ainda era luz para todos. Sim, luz no campo. Projeto Luz para Todos. Aí eu dividi para Tancredo, para a vicinal linha 7, e a outra para a vicinal da Vila da Fome, que chamam lá na Nereu, né? Muito bom, né? Sim, e a gente trabalhou incansavelmente junto com o prefeito, buscando recurso para o município, e a gente trabalhava muito no esporte, dava atenção na educação, dava atenção para a saúde. Agora, a Tancredo tem um mérito que poucas pessoas conhecem e é difícil de derribar esse mérito. Cabe não só a você, mas a outros professores, mas pelo menos das vezes que eu participei lá, o mérito foi seu. A fanfarra do 7 de setembro, que é um orgulho, não sei se ainda existe. Sim, sim. Nós sempre trabalhávamos com a fanfarra do município, e ano passado, se não me falha a memória, ano passado, nós conseguimos um grande patrocínio para comprar a nossa fanfarra própria. Nós temos agora a nossa fanfarra própria. Ano passado conseguimos com o nosso ex-prefeito, e ele patrocinou parte da compra da banda. E quando se fala na fanfarra, isso é uma cultura que começou desde a época do Manuel Vereador, que foi o fundador, por isso que eu tô falando. Foi vereador. E nós temos uma pessoa lá que batalha incansavelmente. Quando se fala em fanfarra, já se olha para a professora Luziene. É justamente, Alice, que eu estou falando desse mérito de vocês, porque já se teve aniversário de São Félix do Xingu, 7 de setembro, sem fanfarra. Sim. E lá na Tancredo, dificilmente um aniversário da Tancredo que não teve a fanfarra, né? Às vezes o equipamento ia daqui, os instrumentos. Sim. Mas o pessoal de lá era treinado. Tudo de lá. Tudo treinado lá e bem afinado. E a gente não vê aquilo mais hoje nas escolas, aquela coisa mais linda do mundo. Era um orgulho, né? De ver os filhos da gente, os parentes, ir pro desfile de 7 de setembro, né? Sim. E vocês adaptaram justamente no aniversário da Tancredo. Sim, né? Nós adaptamos para o aniversário da Tancredo. Só que esse ano, em decisão com a diretoria da escola, tudo, por ter muito evento no aniversário, agora dia 5, a gente decidiu que esse desfile vai ser realizado dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. 7 de setembro. Então esse ano não vai ter. Não vai ter. Então vamos falar então desses eventos, já que você falou de tantos aí, o que vai acontecer na Vila Tancredo? Começa esse fim de semana já, Alice? Começa logo no dia 2. Dia 2? Sexta-feira. Sexta-feira, a abertura é com os evangélicos, né? É o show gospel, e está muito bem programado, muito cantor, muitas igrejas envolvidas, né, para fazer essa apresentação. E esse é o evento de sexta-feira. E tem a gincana escolar também na sexta-feira. A abertura, no caso, é com a gincana, onde participa a nossa escola, né, a Escola Padre Josimo Tavares, participa Nereu, participa Taboca e participa Belalto também. Ah, então quer dizer que isso é uma inovação. Então as vilas vêm para participar, que antigamente era só no torneio, né? Sim. Só no torneio de futebol, sim, né? Agora vão participar das gincanas. Já há vários anos. Há vários anos. A Nereu participa, a Taboca participa, e esse ano me parece que pela primeira vez vai ser a Belalto.
que vai participar então também. já se criou uma espécie de Olimpíada, né? Sim, sim. Os distritos vêm para participar em Nova E Mutum. eles vêm com garra, eles vêm mesmo para levar o troféu. Vem. E a gente fica feliz porque é uma maneira da gente tá dando a premiação para as pessoas que vêm fazer o aniversário da Tancredo, né? Eu sei que você não quer falar em política nesse nosso bate-papo, mas é impossível uma festa de tamanho, importância e estrutura da Tancredo Neves, que eu sempre falo aqui dos meus programas, que já foi uma das festas mais tradicional, inclusive melhor do que do aniversário da cidade. Tinha gente que deixava de ir para o aniversário da cidade para gastar o dinheiro na Tancredo. A cidade ficava vazia, podia andar pelado, que nem eu dizia do outro, todo mundo ia para Tancredo, principalmente no sábado e no domingo. Qual está sendo a participação da prefeitura, da gestão, nesse movimento lá? Que a gente sabe que tem um decreto aí que ele não pode gastar dinheiro, mas lógico e evidente que eu acredito que deve estar ajudando em alguma coisa, mas estão ajudando ou não? Silveira, a gente sabe do decreto, né? E o decreto ele tem que ser cumprido, né? Todo decreto tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, surgem as penalidades. Mas mesmo assim, não impede, o decreto não pode gastar com eventos, mas fazer a limpeza da vila pode, porque é uma coisa, né, de rotina, e a nossa rotina lá é de ano em ano, essa limpeza, e ela já foi feita, praticamente toda feita. A iluminação pública também, o decreto não impede, então a iluminação pública também já foi feita. Foi feita, né? E a gente está tendo apoio, entendeu? A gente está tendo apoio. A prefeitura, ela não pode gastar, mas ela está dando todo o apoio para que esse evento venha acontecer. Tá certo, digamos assim, ela não pode pagar o cantor. Pode dar uma ajudinha lá no torneio, né? Por trás. Aí não pode pagar a prefeitura, mas a prefeitura tem pessoas, tem a secretaria, tem vários assessores, e eles correm atrás de patrocínio, né? E conseguem realizar o evento. Tá certo. Então quer dizer que na sexta a gincana, sábado, aí tem cavalgada também? Sexta-feira a gincana, né? Abertura com a gincana. À noite o show evangélico. Aí no sábado tem a corrida de Prado. Tem a cavalgada, tem o esporte, né, o futebol. E à noite, o desfile das Miss e os cantores. E os cantores da terra? Cantores da terra. Márcio Lacerda, o William, tem Márcio outro Lacerda, o William. Tem mais outro que eu não Fernandes. tive nem tempo de olhar direito no cartaz. Porque a correria na escola tá grande, os preparativos. Mas vai ser bom, né? Bacana. Agora, Alice, a expectativa para esse aniversário da Vila Tancredo, como é que você está vendo? Em público? Silveira, o público está todo animado. Em todo lugar que você passa, as pessoas dizem assim, nós se vemos lá no sábado, vamos se ver lá no sábado. As pessoas estão ansiosas. Para você ver, a festa começa dia 2. Ontem já chegou vários barraqueiros na Tancredo. Pessoal de barraca, pessoal que ajuda a fazer a festa, já estão lá instalando. Está todo mundo ansioso para trabalhar, para participar da festa. A gente vê que recentemente você participou de uma eleição, você não conseguiu chegar, mas independente de você sendo vereadora ou sendo diretora de escola, você continua uma figura pública. Como é que você vê essa festa? Você de fora, mas você sente a responsabilidade de carregar como uma das organizadoras nata e pioneira ali daquela vila, tão importante aqui pra gente, toda a região. Sim, o corpo docente da escola todo, junto com a direção da escola, todo mundo está preocupado. Um faz uma coisa, outro ajuda em outra parte. E a gente busca ter uma boa organização, né? Para que esse evento seja um evento bom para todos que vão lá. A nossa preocupação é que cada pessoa que saia da sua casa para ir à Vila Tancredo Neves prestigiar o nosso evento se sinta bem, né? Que se sinta bem. Tá certo. Alice, eu gostaria de agradecer muito pela tua vinda, por ter aceitado o nosso convite aqui. Leve o meu abraço lá para o seu esposo, para o Tony, para toda a família de Tancredo Neves. Se Deus quiser, eu também estarei lá para prestigiar. Vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana. E esperamos que dê tudo certinho para você e sucesso. Continue sendo essa pessoa que você é.
uma pessoa simples, humilde, inteligente, uma pessoa que tem dado muito da sua vida à comunidade da Vila Tancredo. Nós estamos aqui torcendo pelo seu sucesso e pelo sucesso da Vila. Eu quero agradecer, Edson Vieira, esse momento, né? Esse momento é muito importante para a gente estar falando, né, da nossa Vila Tancredo Neves, falando um pouco do nosso trabalho, da nossa luta. E quero, desde já, aproveitar esse momento, convidar a todos os seus ouvintes, que não são poucos. Nós temos ouvintes em São Paulo, né? Que é a tia Nenzinha. Tia Nenzinha tá lá. Temos o José em Brasília, né? Em Brasília. Eu sei que eles não vão vir, mas eles têm parentes por aqui, eles têm amigos na região inteira, no município inteiro. E todos os seus ouvintes estão convidados para ir prestigiar e participar desse aniversário. Eu quero aqui também mandar um alô para todos os meus colegas, meus amigos, meus companheiros de trabalho da Escola Padre Joaquim Tavares, que estão lá todos empenhados para que esse evento também venha acontecer. E tem pessoas lá, como a Maria das Dores, que ela ainda ontem ela falou, Alice, não esquece de me mandar um alô. Maria. A Maria das Dores, ela é sua ouvinte, todo dia, antes dela ir para a escola, cumprir o turno do dia dela, ela está ligada no programa. Obrigado, né? Maria das Dores. E eu quero aqui só refazer aqui, na hora que a gente falou dos vereadores eleitos, depois de mim teve a professora Carla. A Carla. Sim, que a gente não pode esquecer. Isso, sobrinha do saudoso Levino. Sim, sim. Então, nós somos um legado de vereadores que tem uma história no município, que tem uma história na Vila Tancredo. E grande, né? E grande. Então, a gente não pode esquecer. E eu estava lembrando aqui que eu desviei depois da minha pessoa, né? Que fui eleita e tudo. E aí, faltou ela. Mas eu estou lembrando aqui da professora Carla. Se brincar, vocês estão passando já os pés na taboca. Sim, sim. Porque a taboca foi o irmão Zezé, o irmão Zezé, Alvino, agora Thaís Parente e o Zezinho, que foi da minha época também. E o Batista Abreu. E o Batista Abreu, então, vice, né? E hoje também o Belfort. Vocês estão, até essas estão no saldo, né, Alice? Pois é, e na Tancredo está difícil fazer outro vereador, porque hoje está muito perto da cidade e todos buscam lá e aí acaba não dando... Todo mundo pesca. Todo mundo pesca e acaba não fazendo ninguém. Mas o eleitor é bicho danado, na hora que ele quiser ele vai lá e resolve. Alice, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade. Tudo de bom, viu? E espero todos vocês, todos os seus ouvintes lá na nossa Tancredo. Tá ok. E muito obrigada e bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Segue o programa.